Vitamina filosófica. Philebo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos abordar um diálogo platónico muito interessante e que, honestamente, não se fala assim tanto dele. Não é dos diálogos mais conhecidos de Platão, mas tem ideias muito fascinantes que conseguiram moldar a mente ocidental desde há 25 séculos atrás. Este livro fala sobre a natureza do prazer e do bem. O diálogo em si gira em torno da questão fundamental. Qual é que é o bem supremo para a vida humana? De um lado, temos Philebo, que defende que o prazer é o bem supremo, enquanto Sócrates discorda disto e propõe que o bem supremo está mais ligado ao conhecimento e à inteligência. Philebo argumenta que o prazer é o bem supremo para a vida humana, sustentando esta ideia na base de que todas as nossas ações visam alcançar o prazer ou evitar a dor. Ele defende que tudo aquilo que nós fazemos, todas as atividades humanas, sejam elas físicas, intelectuais ou morais, são todas motivadas pelo mesmo desejo de prazer. Por isso, para Philebo, o prazer é intrinsecamente ligado à felicidade, e assim ele vai concluir de que é o objetivo último que todos os seres humanos devem procurar nas suas vidas. Já Sócrates, por outro lado, vai discordar desta visão hedonista. E hedonismo significa basicamente uma filosofia de que põe o prazer acima de todas as coisas, o que é basicamente o que Philebo defende. E vai discordar então desta visão e propõe de que o bem supremo está muito mais relacionado com o conhecimento, com a sabedoria e a inteligência. Ele argumenta que o prazer é apenas um dos muitos bens desejáveis, mas que em si não pode ser considerado um bem supremo. Sócrates acredita que o verdadeiro conhecimento é essencial para alcançar-se uma vida boa e virtuosa, e defende que o conhecimento das formas, as ideias absolutas que nós temos vindo a falar já desde o início desta parte do podcast relacionada à filosofia na Grécia Antiga, mas ele defende então que este conhecimento destas ideias absolutas e a busca pela verdade, pela contemplação destas próprias ideias, são muito mais valiosas do que simplesmente buscar um prazer sensorial. Um dos principais argumentos de Sócrates contra esta visão de Philebo, esta visão de que o prazer é o bem supremo, é a ideia de que o prazer é frequentemente fugaz e superficial. Ele vai observar que as pessoas muitas vezes acabam por buscar prazeres que são prejudiciais a longo prazo, ou que acabam por se tornar fontes de dor e sofrimento. E todos nós sabemos disto, não é? Todo o prazer, a um certo ponto, começa a transformar-se em dor. Dando aqui um exemplo muito simples, nós podemos estar a comer o melhor prato do mundo. Imaginemos que eu adoro comer chocolate. Embora eu possa adorar comer chocolate, se eu comer 50 tabletes de chocolate, todo o prazer que eu tinha vai se transformar num grave mal para o meu corpo e, obviamente, vai se transformar numa fonte de dor. E isto pode ser aplicado ao álcool também. Um copo de vinho pode ser uma fonte de prazer. Mas se eu estiver a beber um garrafão, possivelmente vou parar ao hospital. Ou seja, Sócrates acaba por observar de que o prazer, se for procurado em si mesmo e quase que de uma forma infinita, pode se transformar exatamente no seu oposto, em sofrimento. Além disto, Sócrates também vai argumentar que o conhecimento é muito mais estável e duradouro do que o prazer, e por isso proporciona uma base sólida para uma vida bem vivida, uma vida muito mais feliz. Um outro ponto importante levantado por Sócrates também é a distinção entre prazeres puros e prazeres misturados com a dor. Ou seja, ele sugere que alguns prazeres podem ser acompanhados de dor, como aqueles exemplos que eu disse ainda há pouco, relativamente à comida, à bebida, entre outros, e que, portanto, não podem ser considerados completamente bons, porque se fossem completamente bons, não iriam estar a trazer consequências negativas. Por outro lado, ele argumenta que o conhecimento genuíno e a contemplação das formas, das ideias absolutas, já estão a proporcionar um tipo de prazer que é puro e livre de dor.
Estas ideias em si são muito interessantes, mas eu acho que é importante nós aprofundarmos numa parte do diálogo em que Sócrates e Platão, mais uma vez digo, as ideias deles muitas vezes estão misturadas, apresentam uma espécie de classificação dos prazeres em 3 categorias distintas. Primeiro, que são os prazeres do corpo, depois os prazeres da alma e depois temos os prazeres da combinação corpo-alma. Sócrates vai acabar por argumentar de que esta distinção é essencial para compreender a natureza dos prazeres e ditar a sua hierarquia em relação ao bem supremo, para percebermos se realmente o prazer é o bem supremo, como Filebos está a argumentar e quer dizer que realmente é, ou então, como Sócrates está a dizer de que não é o prazer, mas sim a inteligência. Começando então com a primeira categoria de prazeres, são então os prazeres do corpo. Sócrates reconhece que os seres humanos são dotados de sentidos físicos e que estes mesmos permitem experienciar prazeres sensoriais. Como nós sabemos, prazeres da comida, da bebida, do tato, da visão, do sexo, entre outros. No entanto, ele considera que estes prazeres são os prazeres mais básicos e rudimentares, relacionado principalmente às necessidades físicas e animais do corpo, e também aqui uma parte importante, de que por estarem associados aos sentidos físicos e ao mundo físico, eles são os mais fugazes e os mais superficiais. E toda a gente sabe disto, não é? Por muito prazeroso que seja um prato de comida, passado 20 minutos, 30 minutos, já não temos esse sabor na nossa boca. A mesma coisa com a bebida, com o tato, com ver uma coisa bela. Não vai durar muito tempo. Isto faz com que também os prazeres do corpo, para Sócrates, estejam no último lugar dentro da classificação de prazeres. Logo a seguir vêm os prazeres da alma. E aqui os prazeres da alma referem-se às satisfações que vêm da realização de atividades intelectuais. Como ler um livro de filosofia, vamos imaginar, mas estamos a falar de atividades intelectuais, também de criativas e emocionais. Vai incluir aqui o prazer da contemplação filosófica, como eu acabei de referir, da arte, da música, da amizade, até do amor platónico. Nós vamos abordar muito isto quando falarmos da obra Banquete. Para já, fica só o conceito que toda a gente já ouviu, de certeza. E também da virtude moral. Todas estas coisas são mais valorizadas, estes prazeres são muito mais valorizados que os prazeres do corpo, porque eles estão relacionados ao desenvolvimento da alma e já à busca da verdade e da excelência moral. E também já são mais duradouros do que os prazeres do corpo. A música, a arte, a filosofia, o amor platónico, todas estas coisas já vão ter uma duração maior e satisfazem um pouco mais do que os prazeres do corpo, de acordo com a visão de Sócrates. Finalmente, em terceiro lugar, nós temos os prazeres da combinação corpo-alma. Sócrates reconhece que alguns prazeres só resultam da combinação harmoniosa entre os prazeres do corpo e os prazeres da alma. Por exemplo, o poder de apreciar uma obra de arte pode tanto envolver a percepção sensorial quanto a reflexão intelectual, em vez de ser apenas um prazer da alma, por assim dizer. Só. Da mesma forma, o prazer resultante de atividades físicas, que também envolvem aspectos mentais, como a prática de desportos, a dança, também se enquadram nesta categoria. Sócrates vai argumentar que, embora os prazeres do corpo sejam imediatamente gratificantes, eles são inferiores aos prazeres da alma e da combinação corpo-alma. Os prazeres do conhecimento, em particular, são os mais elevados para Sócrates, porque estão relacionados à busca da verdade, da sabedoria e do bem supremo. Isto leva-me a falar da teoria da mistura, que também é conhecida como a doutrina da mestiçagem ou mistura, que é uma das principais contribuições filosóficas apresentadas através de Sócrates e escrita, obviamente, por Platão, neste diálogo em Filebo. Esta teoria o que é que propõe? Propõe que o bem supremo reside na harmoniosa mistura ou combinação equilibrada de diferentes elementos opostos ou complementares. Sócrates basicamente vai argumentar de que o bem supremo surge desta mistura equilibrada entre o ilimitado, que lhe podemos chamar infinito, e o limitado, que é o finito.
O ilimitado acaba por representar o potencial infinito, enquanto o limitado representa uma forma concreta e bem definida. O equilíbrio entre estes dois princípios é algo visto como necessário para alcançar a harmonia e a perfeição. Um exemplo concreto que vai ilustrar melhor esta relação entre o ilimitado e o limitado e a importância do equilíbrio entre estes dois pode ser encontrado neste exemplo que vou dizer a seguir. Vamos considerar um pintor que está a fazer uma nova pintura. O ilimitado neste contexto pode ser visto como a imaginação deste pintor, do artista, e o seu potencial criativo infinito para conceber ideias e conceitos novos e inovadores. A imaginação do artista é, por assim dizer, ilimitada, porque ele pode conceber uma infinidade de possibilidades e formas na sua mente. Já por outro lado, o limitado é representado pelo meio em que o artista trabalha. A tela, as tintas, pincéis e até as dimensões físicas do espaço disponível para a pintura. Estes elementos físicos já impõem limitações concretas à expressão criativa do artista. A tela tem umas dimensões específicas, as tintas também têm certas cores e não outras, e os pincéis têm determinados tamanhos específicos, todos que estão a limitar as escolhas e as ações do artista e da sua imaginação. Mas, no entanto, é exatamente aqui na interação entre o ilimitado da imaginação do artista e o limitado dos materiais disponíveis que possibilita a criação de uma nova pintura harmoniosa e perfeita. Assim, o artista usa a sua imaginação ilimitada para conceber uma visão criativa, mas então ele depois precisa aplicar essa visão dentro das limitações concretas do meio que tem. Ele vai selecionar cuidadosamente as cores, os traços e as técnicas que melhor expressam a sua ideia dentro das limitações impostas pelos próprios materiais. Assim, o equilíbrio entre o ilimitado da imaginação e o limitado dos recursos materiais é essencial para se alcançar a harmonia e a perfeição numa obra de arte. Sem a inspiração ilimitada da imaginação, a arte pode se tornar mecânica e sem vida. Já por outro lado, sem a disciplina e a habilidade necessárias para trabalhar dentro de limites dos próprios materiais, como nós falamos, a arte pode permanecer apenas como uma ideia abstrata na cabeça do artista. É só na combinação destes dois que se consegue criar algo real. Nesta teoria da mistura também envolve a relação entre o ser e o não ser. Sócrates sugere que o ser é necessário para a existência e para a realidade, enquanto o não ser vai representar aqui o potencial e a possibilidade. Tal como o ilimitado e limitado, o ser e o não ser devem ser harmoniosamente misturados para se alcançar o bem supremo. Um exemplo disto também pode ser encontrado, por exemplo, no processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Ou seja, cada pessoa possui características e qualidades que são partes da sua existência atual, que nós podemos considerar o ser. No entanto, também existe o potencial não realizado, o não ser, que representa as habilidades não desenvolvidas, sonhos não realizados e possibilidades não exploradas. Para se alcançar o bem supremo, a pessoa deve harmonizar o ser, aquilo que ela é atualmente, com o não ser, que é aquilo que ela se pode vir a tornar, buscando constantemente o autodesenvolvimento e assim realizando o seu potencial máximo. Esta teoria de mistura sugere então que a busca pela felicidade e pelo bem supremo envolve a integração e harmonização de diferentes elementos opostos ou complementares, em vez de estar a favorecer extremos sobre outros. E isto é particularmente importante, porque na teoria de Filebo nós devemos procurar continuamente só e exclusivamente o prazer. Esta teoria vai destacar também a importância do equilíbrio, da moderação, da síntese na busca de uma vida que seja verdadeiramente boa e virtuosa. E ao integrar estes diversos elementos, é só aí, segundo Sócrates, que os seres humanos podem alcançar uma existência mais plena e significativa. Outro elemento que eu achei muito interessante nesta obra é a crítica que Sócrates vai fazendo continuamente à visão hedonista de Filebo. Vai continuamente refutando esta ideia de que o prazer é o bem supremo e vai continuamente argumentando que a busca exclusiva pelo prazer como um objetivo final da vida humana leva
sempre há insatisfação e há falta de realização verdadeira. E isto é especialmente importante nos tempos que correm, porque hoje em dia voltamos a uma fase da sociedade onde o prazer é visto como o grande bem, aquilo que nós todos devemos perseguir exclusivamente. Eu acho que, sinceramente, que a nossa sociedade está extremamente hedonista. E Sócrates vai explicar exatamente aqui o porquê de isto não ser uma boa estratégia se nós queremos realmente alcançar uma vida humana feliz e realizada. Ele vai dizer de que a busca incessante pelo prazer leva então a esta insatisfação constante. Porquê? Porque os prazeres, sensoriais especialmente, são fugazes e efêmeros, como nós falamos. Mesmo quando uma pessoa experimenta prazer e que seja fantástico, ela não se vai dar por satisfeita. Ela vai logo desejar mais do mesmo ou uma coisa diferente, o que vai criar um ciclo interminável de busca e de insatisfação. Vai fazer com que não haja nenhum ponto na jornada onde a pessoa esteja verdadeiramente satisfeita, se sinta preenchida, plena. Nunca vai ser suficiente. É quase como uma droga. Por muito boa que tenha sido a dose anterior, vai ser necessário mais e mais e mais. E é esta falta de autossuficiência que também demonstra que o prazer não pode ser considerado como um bem supremo. Porque aqueles que buscam apenas o prazer como bem supremo não vão alcançar a autossuficiência e vão depender constantemente de estímulos externos que não estão sob seu controlo para obter satisfação. E isto vai torná-los vulneráveis às flutuações da fortuna, do destino, dos eventos exteriores, o que os vai impedir de alcançar uma verdadeira paz interior e estabilidade emocional. Sócrates também vai dizer de que esta falta de autossuficiência impossibilita o prazer de ser considerado um bem supremo, porque na visão de Sócrates, para algo poder ser considerado um bem supremo, tem necessariamente de se valer para si mesmo e por si mesmo. Não pode ser algo que dependa de outras coisas. E claramente o prazer depende de outras coisas para acontecer e para se satisfazer. Além disto, para Sócrates, este hedonismo de Fileu falha em reconhecer valores mais elevados além dos prazeres sensoriais, como a verdade, a virtude e a sabedoria. Ao priorizar apenas a gratificação imediata dos desejos, as pessoas que tendem a pôr o prazer como bem supremo negligenciam a importância do conhecimento, da justiça e da busca pela excelência moral como fontes de realização verdadeira. Advertindo, inclusive, de que a busca desenfreada pelo prazer pode mesmo levar a danos e sofrimentos futuros muito graves, uma vez que nem todos os prazeres são verdadeiramente benéficos ou gratificantes a longo prazo. Muitas vezes, inclusive, os prazeres momentâneos podem resultar em consequências muito negativas, como vícios, arrependimentos e desilusões. Por fim, Sócrates também vai argumentar de que uma vida dedicada exclusivamente à busca do prazer vai carecer de propósito e de significados mais profundos. E sem um objetivo ou um ideal superior para orientar as ações, as pessoas que seguem esta teoria de prazer supremo correm um grande risco de se perderem numa busca vazia e sem sentido por prazeres passageiros. Assim, e aproveitando toda esta onda que tivemos até agora a falar de prazeres, vamos chamá-los quase que inferiores na visão socrática, Sócrates vai defender pelo contrário de que o verdadeiro prazer está intimamente ligado ao conhecimento. Ele sugere de que as experiências mais gratificantes e satisfatórias vêm pela busca da verdade, da contemplação das ideias absolutas e do entendimento dos princípios fundamentais do universo. Para Sócrates, o prazer do conhecimento é o mais duradouro e profundo, transcendendo as gratificações momentâneas dos prazeres físicos. Sócrates também acha que feliz é apenas o conhecedor do bem. Ele vai argumentar que a verdadeira felicidade é só alcançada por aqueles que possuem conhecimento do que realmente é bom e justo. Ele sugere que a pessoa que compreende os princípios da virtude e da moralidade vive uma vida muito mais plena e satisfatória do que aquela que busca apenas prazer sensorial.
A felicidade, para Sócrates, não decorre apenas da busca do prazer, mas acima de tudo, de viver de acordo com a verdade e uma virtude. E nós até podemos chamar a isto um prazer superior, se lhe quisermos pôr dessa maneira. Sócrates também vai propor de que este prazer do conhecimento é superior aos prazeres físicos, porque está relacionado à realização da alma e essa busca pela excelência moral. Enquanto os prazeres sensoriais são muito fugazes, como nós já vimos, inclusive. Assim, o conhecimento é a verdadeira base para uma vida feliz e bem vivida dentro da filosofia socrática. É de realçar a importância de cultivar a mente e desenvolver uma capacidade de raciocínio crítico para se alcançar uma compreensão mais profunda do mundo e de nós mesmos. Platão já nos habitua, não é, de que muitos dos seus diálogos têm uma conclusão aberta, como nós vimos com Menon no último episódio do podcast. E este não vai diferir. É uma conclusão aberta que não vai deixar exatamente uma definição clara do bem supremo. Apenas ideias do que poderá ser. É uma característica mesmo grande destes diálogos filosóficos. E ao terminar sem uma conclusão definitiva, podemos interpretar isto como um convite aos leitores destes diálogos a refletir e interpretar por si mesmos estas questões discutidas ao longo do diálogo, todos estes pontos de vista que foram dados. E na realidade, isto é o que traz a filosofia à tona. Muitas vezes nós não temos as respostas, mas devemos continuar a cultivar as perguntas para chegarmos cada vez mais próximos, se quisermos, pondo as lentes socráticas, estarmos mais próximos das ideias absolutas que já existem, não é? Mas podemos retirar algumas lições, e uma das principais lições é a importância do equilíbrio e da moderação na busca pela felicidade e pelo bem supremo, algo que está muito em falta hoje em dia. Nós achamos que devemos viver a nossa vida cada vez mais por prazer e tornarmos cada vez maiores, mas se calhar nós vamos conseguir ser muito mais felizes através da moderação e da racionalidade. Ele sugeriu aqui várias vezes que o excesso ou a falta de qualquer aspecto da vida, seja no prazer ou no conhecimento ou noutras áreas, pode mesmo levar a uma grande desarmonia. E por isso é essencial encontrar um equilíbrio saudável entre os vários elementos da vida, se nós queremos ter uma existência plena e significativa. Outra lição que podemos destacar aqui em Filebo é a importância do conhecimento na busca pela felicidade e pelo bem supremo. Já é uma característica extremamente socrática, mas Sócrates realmente argumenta que o verdadeiro prazer e a realização vem do entendimento da verdade e da busca pela excelência moral. Outra ideia que está muito em falta na nossa sociedade e que muito possivelmente terá valor ainda nos tempos de hoje. E também podemos aumentar aqui a nossa reflexão e autodescoberta a ler estes diálogos, que é algo que eu tento sempre a aumentar em mim mesmo e espero que aumente em cada um de vocês. Digo sempre isto em todos os episódios, leiam estas obras, vejam por vocês mesmos. Eu não consigo estar a pôr todas as ideias e pontos de vista e exemplos que aparecem nos diálogos, naturalmente, não tenho esse tempo aqui, mas é um convite para vocês conseguirem ver isso. E este Filebo é um convite também para considerarmos estas questões fundamentais sobre o que é realmente o bem supremo. O que é o prazer? Será que ele nos pode satisfazer assim tanto como ele promete? Ou será que ele tem um lugar na nossa vida, mas é um lugar mais curto do que hoje em dia se pensa? Todas estas são questões muito interessantes que eu espero que vocês mesmos pensem por vocês, nas vossas vidas, apliquem isto nas vossas vidas e cheguem às vossas conclusões. Quero saber quais são as conclusões que retiraram de todo este diálogo filosófico. Obrigado por terem estado aqui em mais uma jornada dentro da filosofia na Grécia Antiga. Nós agora ainda vamos ter mais 2 obras que vamos explorar. Vamos explorar o Político de Platão e o Banquete. E talvez depois possamos avançar para outros filósofos. Eu gosto de fazer esta série com calma, com tempo, para que nós possamos realmente ir profundamente nestas ideias. Já chega de estarmos numa sociedade onde tudo é rápido e instantâneo. Este podcast é um sítio para aumentar a literacia filosófica, aumentar o pensamento crítico, ser um lugar de exposição às grandes ideias que formaram o mundo ocidental
através dos seus pensadores. É esse o objetivo, espero que tenham conseguido retirar algo de positivo aqui. Não se esqueçam de partilhar este podcast com quem tenha também um interesse filosófico, espiritual e psicológico grande. E vamos nos ver, sem dúvida alguma, na próxima semana.